Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um episódio do Jornal da Fábrica. Hoje venho falar sobre as polémicas envolvendo as amostras de livros. Bem, poderia até ir para um plantão da treta, mas eu decidi trazer para o Jornal da Fábrica, porque eu penso que não é realmente uma grande polémica e não traz muito conteúdo. Por isso é que trouxe para o Jornal da Fábrica. Além disso, foi uma sugestão da Estela Soares, uma ouvinte do canal e membro do grupo do Facebook da Fábrica de Histórias, e também de uma outra ouvinte que não quis ser identificado. Para quem não sabe, as amostras de livros são aquelas páginas gratuitas que o leitor pode ler antes de comprar um livro. Aliás, nesta época em que estamos perto do Natal, é algo que vemos muito. Há muito leitor que lê as amostras antes de comprar e não sei se essas amostras são, de certa forma, importantes, mas, acima de tudo, esclarecedoras. Para fazer este episódio, eu tirei algumas opiniões de ouvintes e de leitores também. E muitos comentaram que é muito difícil dizer se o livro vai ser bom com apenas umas 32 páginas. Normalmente, as amostras de livros têm por volta dessas 30 páginas, 32 páginas, às vezes um pouco menos. Vai entre um pouco até 30, às vezes 2 ou 3 páginas a mais, enfim, por aí. No entanto, há autores que mesmo assim, mesmo com essa dificuldade que os leitores encontram com as amostras, ainda complicam a situação, porque além de ser muito difícil dizer se o livro é bom só com essas páginas, os autores também não ajudam. E esta é a polémica a que eu quero chegar. Há autores que enchem várias páginas da amostra com nada, podemos dizer, com absolutamente nada, ou tudo o que não é importante, ou tudo o que não é relevante para a história. Agora vocês perguntam, para quem não tem o hábito de ler amostras de livros, o que é suposto estar na amostra de um livro? É o que vocês perguntam, não é? Bem, na amostra de um livro é suposto estar o primeiro capítulo, uma parte do primeiro capítulo. São 30 páginas, por volta daí do primeiro capítulo ao segundo capítulo. Basicamente, se os capítulos forem pequenos, obviamente, tem que ter por volta de um primeiro, segundo capítulo, até mesmo o início do terceiro. E, portanto, o leitor neste momento deve saber, com os 3 primeiros capítulos, ou os segundos, ou o primeiro capítulo, como é que é a história, qual é o enredo, qual é o personagem principal, qual é o tipo de narrador, porque também é aí que se descobre quem é realmente o narrador da história, se há leitor que prefere primeira pessoa ou terceira pessoa. Basicamente, na amostra do livro tem que estar isto. No entanto, alguns autores não deixam o primeiro capítulo na amostra. O que é que temos em vez disso? Pergunto a vocês que não gostam muito de amostras de livros. Temos frases, temos dedicatórias, temos considerações do autor, temos notas do autor, temos a carta ao leitor, temos o índice, temos prefácio também, às vezes do próprio autor, outras vezes já não, mas temos prefácio também. E quando finalmente queremos saber alguma coisa acerca do interior da história, não temos mais páginas. Ou seja, basicamente temos uma data de coisas lá infiltradas que não fazem parte da história. Temos aquelas dedicatórias, não sei o quê, aquelas frases, aquelas notas, Enfim, acho que a única coisa que muitas vezes está neste género, deste tipo de livros, é o prefácio, que é alguma coisa que mostra o que é que está no interior da obra. Mesmo assim, não é muito importante, não se torna muito relevante para o que o leitor quer saber no momento ao ler uma amostra, porque uma amostra não é isto, uma amostra é capítulos, é mostrar capítulos. É certo que temos autores com medo de que a pessoa desista de comprar porque leu as primeiras páginas, porém o leitor tem o direito de conhecer o que vai comprar, porque, enfim, precisa de ter uma primeira impressão, e se não tiver uma boa amostra, ele não vai gastar o seu dinheiro a comprar a obra. Portanto, mesmo que seja de algum medo ao autor, é imprescindível e essencial que tenha realmente os capítulos na amostra, senão os leitores não compram. Basicamente, o leitor precisa de saber a escrita do autor, precisa de conhecê-lo, e para a conhecer tem as amostras. As amostras são essenciais para o novo leitor conhecer o autor que escreve a obra A, B ou C ou D ou X. Esta situação enfurece muito o leitor, porque sabemos que há autores que, de forma proposital, enchem as páginas da amostra com coisas desnecessárias, e é mesmo proposital. É a história dentro da história, ou descrevem a vida do protagonista antes do enredo começar. Nem sequer é um prólogo, é apenas a vida do protagonista. Ou então fazem a descrição da casa onde se passa a narrativa, fazendo aqui uma comparação com os Maias dessa de Queiroz, se bem que nos Maias dessa de Queiroz, se houvesse amostras desta obra, provavelmente seria muito mais importante e muito mais essencial para a sua leitura esta amostra do que provavelmente um livro qualquer de um autor, sei lá, alguns aí novo no mercado, que fizesse a mesma coisa que essa de Queiroz escreveu no primeiro capítulo. Enfim, isto é polémico, mas há autores que enchem o espaço da amostra com assuntos irrelevantes e de propósito. Talvez alguns até inventem, caso algum leitor tenha a curiosidade de comprar só para rir da cara do autor. Isto é uma falta de confiança no livro, que o leitor nem sabe por que razão é que foi publicado, porque, enfim, se o autor não tem confiança no seu trabalho, o leitor não deve comprar nada, não é? Bem, fica a polémica do episódio de hoje, que não é tão polémica, eu acho que isto acontece
se isto é facto, não dava para trazer para um plantão. De certeza que alguns autores ficaram irritados. Talvez este tema merecesse maior atenção para um plantão da treta, não sei, mas enfim, talvez a gente fale de exemplos mais tarde, porque enfim, trazer opiniões nesta questão é um bocadinho raso, porque não há como haver uma troca de opiniões nesta questão, porque é um facto que isto acontece. Portanto, o que se pode trazer aqui são exemplos para quem quiser um plantão da treta mais tarde. Aproveito para comentar e dizer o que é que acha sobre esse plantão da treta com exemplos. Espero que tenham gostado, leitores e ouvintes. Deixem um like, sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E ainda temos um grupo no Facebook onde deixamos dicas de escrita, trazemos também muitos assuntos sobre literatura e cinema e temos algumas tretas também, como é habitual. Agradeço à Estela Soares e à outra ouvinte pela sugestão. Espero que tenham gostado deste episódio e espero que este episódio tenha clareado a mente a alguns autores. O Jornal da Fábrica voltará na segunda-feira daqui a 2 semanas com a Michelle. Quanto a mim, até breve, e aproveito para desejar um Feliz Natal aos ouvintes deste podcast, porque eu só voltarei 2 semanas depois da Michelle, passando assim a época festiva. Portanto, da minha parte, até breve.